A paz do Senhor Jesus, A a paz. todos vocês que, pela misericórdia do nosso Deus, após uma semana, nesse dia 26 de fevereiro de 2023, podemos estar alegres de estarmos reunidos em nome de Cristo Jesus. Vamos buscar a presença do Senhor através da nossa oração e do nosso sincero agradecimento. Ó Ó Deus Senhor, Pai justo, santo e Deus, bom, nosso Deus e nosso louvado Pai, seja nós você, te Deus louvamos, te Todo-Poderoso. agradecemos Te por mais uma semana de agradecemos, bênçãos que tem por se cada um. passado e que o Senhor. Senhor com certeza abençoou ricamente e abundantemente a Ó cada um Senhor. desses teus servos, ainda que as dificuldades vieram, ainda que os problemas vieram, mas o Ó Senhor. Senhor tem estado sempre presente com cada um desses teus filhos e com todo Senhor. o teu povo. Agradeço e agradecemos a presença de cada um desses que sempre tem perseverado em estar Senhor. conosco, contribuindo e colaborando com a valiosa presença de cada um daqueles que nos veem através deste meio de comunicação, através desses vídeos. Também, Ó ó Pai Senhor. amoroso, que tu estejas em cada um desses lares, pois Senhor. através dessa valiosa presença de estar compartilhando a tua palavra, este privilégio que o Senhor tem nos concedido de compartilhar a tua palavra, nós Ó te Senhor. agradecemos, ó Deus Santo, que o teu Espírito Santo, mais uma vez, faça segundo o teu querer, que é justo, santo e bom, na vida de cada um de nós, para que esta palavra faça frutificar na vida de Ó cada Senhor. um de nós o teu querer e a tua vontade Senhor. no nosso coração, no nosso entendimento, no nosso andar, no nosso falar, no nosso agir. A cada dia, ó Pai Celestial, que cada um de nós possa compreender aquilo que tu tens preparado. Senhor. Neste dia também aceita o nosso louvor, atende à humilde súplica de cada um desses teus filhos, que com certeza, tendo um coração agradecido, sempre lhe agradecem, Ó ó Senhor. Senhor, e também que possamos estar buscando a tua presença, o teu favor e a tua misericórdia, que é abundante para com todos, Ó através da nossa oração, que nós cremos e confiamos que o Senhor pode nos responder. É no nome Amém. de Cristo Jesus, Pai de amor, que nós te pedimos a tua presença nesta reunião. E em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Bom, hoje, o último domingo do mês de fevereiro, temos daqui a alguns minutos, então, o nosso agradecimento a Deus pelos aniversariantes deste mês e vamos louvar ao Senhor com um corinho em japonês. Então, o nosso texto hoje, nosso texto base, que alguns irmãos já possuem, tem como tema, antes de mais nada, cumprindo a vontade de Jesus. Já há algum tempo atrás eu passei, nós comentamos sobre um tema semelhante, mas não cumprindo a vontade de Jesus, baseado em outro texto, mas agora baseado neste texto, que temos no Salmo 143, versículo 10. É um salmo apenas para a nossa, ou para ter como nosso texto básico. Nós não vamos seguir esse texto, não há necessidade dos irmãos voltarem a este texto. Mas esse texto nos diz que o salmista escreveu assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guia-me por terra plana. Então Amém. são várias informações, mas ele busca o Senhor para o Senhor ensinar, e ensinar a fazer, a praticar a vontade do Senhor. Então o Senhor ensina, nós aceitamos a vontade do Senhor na nossa vida, que a vontade do Senhor seja feita e não a nossa, e desta forma fazer e cumprir este desejo do coração do Senhor, nosso Deus, na nossa vida, Amém. porque todos nós temos um propósito de Deus para esta nossa vida terrena. Vamos louvar ao nosso Deus com dois hinos da nossa harpa cristã, o primeiro de número 196, 196, e o segundo de número 200,
um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido da nossa harpa cristã. Vamos louvar com o hino 196, Uma Flor Gloriosa, que realmente é um conteúdo também muito importante a se pensar sobre esses versos. Vamos louvar ao Senhor juntos. 196. 1, 2, 3. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, Ele é. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Sim, precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Amém. Amém. Então, Aleluia. esse é um dos motivos, então, da nossa salvação, do propósito de Deus para cada um de nós. Confessar nesta vida presente àqueles que ainda não conhecem a palavra. Testemunhar para cristãos que já conhecem a palavra. Sim, é necessário, mas é muito mais necessário confessar sobre Cristo a aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus e ainda não possuem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Por isso, devemos confessar realmente, né, na nossa vida cristã, na nossa vida diária. O segundo hino, o hino de número 200, o bondoso amigo. E somente ele é o amigo e somente ele é bondoso. Então, a palavra de Deus diz que nós não somos bons em nada. Ok. Então, um hino bem conhecido.
Muitos já têm ele já eh, guardado na memória. Mas vamos sempre nos lembrar do significado, então, desses versos. 1, 2, 3. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isto é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando para levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha para lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Derramou seu sangue puro, nossa mancha para lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Aleluia. Amém? Então, o sacrifício e a morte do nosso Senhor Jesus nos tornou possível. Por isso que cantamos, podemos alcançar. Em obediência, em retidão, sim, fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus e não a nós mesmos, nós poderemos alcançar esta vida futura em que a palavra de Deus nos garante que é uma vida a qual o mundo jamais poderá nos dar, jamais nos poderá conceder. Amém, Senhor. Então, já que estamos louvando, antes da nossa oração, vamos aqui nos lembrar dos nossos aniversariantes deste mês. Na verdade, são 2 irmãos em Cristo. O nosso irmão Júlio Kaoru Uemura, que completou mais um ano de vida no dia 22, há 4 dias atrás, e o pastor Kuso, que é o pastor da igreja ali em Nihama, no sul do Japão, onde os irmãos Kaoru, Simone, Sofia e Noah, os pequeninos, estão congregando. E têm recebido bênçãos do Senhor e também têm sido bênçãos nas mãos do Senhor ali naquele lugar. Então, nossos sinceros agradecimentos a esses irmãos. O pastor Curso não pode estar conosco, nunca participou, mas a irmã Mia já esteve lá, eu ainda não estive lá. Então, nos lembrando desses irmãos, vamos louvar ao Senhor com um hino. Do Coras
collection, coleção. Uma coleção de coros. Ok? 1, 2, 3. Sasangbishio Sukui no Yesu ni. Sasangbishio Sukui no Yesu ni. Hosana tataeyo Sangbishio Sukui no iwa. Hosana tataeyo Sangbishio Sukui no iwa ni. Mais uma vez. Sasangbishio Sukui no Yesu ni. Sasangbishio Sukui no Yesu ni. Hosana tataeyo Sangbishio Sukui no iwa. Hosana tataeyo Sangbishio Sukui no iwa ni. Vamos à tradução. Vamos louvar a Jesus, né? Vamos louvar 2 vezes. Hosana, vamos adorar. Vamos louvar ao Salvador, a rocha salvadora. Vamos louvar a rocha salvadora. Amém. Então vamos orar. Parabéns. Juntamente com os outros irmãos, orar, lembrando dos nossos irmãos que fizeram, o Senhor concedeu mais um ano de vida ao Júlio Kaoro e ao pastor Cusso, nesse momento de oração em que vamos orar juntos ao Senhor. Vamos começar então aqui com os nossos irmãos que neste momento estão conosco. Temos a irmã Maria e o irmão Nishimura Kyodai. Irmã Maria, por gentileza. Amém? Oração. Ai, yoroshiku onegaishimasu. Bom dia, boa noite a todos. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Vai. Aí, dozo, Nihongo. No- Aí. Sumiu o som de novo. Não dá para escutar, não dá para ouvir. Não sei por que sumiu o som. Trabalho por todos os irmãos, pela vida dos irmãos, pela saúde dos irmãos. Amém. Então, Trabalho. irmão Nishimura agradece ao Senhor. Então, agradecemos a confraternização que estivemos com eles, então, nesse dia, graças ao nosso Deus. E agradecemos a esses irmãos que têm também contribuído, colaborado conosco, com a presença, com diferentes formas. E eles pedem oração, então, em favor dos nossos irmãos em Cristo e pelo local de trabalho de cada um de nós. Almeida e Tamaro. Gostou? Anderson. A paz do irmão. A paz. Oi. Como sempre, só agradecer primeiramente, né? Sim, ó Deus. Por tudo que Deus tem feito por nós, pelas nossas vidas. E eu tenho 2 pedidos de oração especial, que um é pelo tio da Keiko, que está internado, novamente. Aí de? O pai é o daqui perto, isso. Ele está com um problema no intestino, e o médico está deixando ele em observação para ver se vai precisar operar ou não. E o outro é um amigo nosso que morou aqui, hoje está em outro lugar, mas sempre estamos juntos. A irmã minha que conheceu a filhinha dele, que vivia aqui em casa, a menina, é da Alice. Ele chegou na sexta-feira, retrasada do serviço, ele meio que passando mal. E ele foi vomitar e começou a vomitar sangue. E correram para o hospital. E amanhã vai fazer a cirurgia no baço. Para que Deus guie, né, os
médicos nessa operação, né? Amém. Então, oração em Essas favor são deles. nossas orações. Eles não moram aí mais. Eles moram aqui perto, né? Mas daqui eles já saíram. Não nesse prédio. Onde nós, Não. onde nós conhecemos. Não. Ah, ok. E o William Patrick tá bem? Patrick, né? Acho que O William, ele voltou a trabalhar, graças a Deus. Oh, aleluia. Essa semana até nos encontramos, porque ele está em horário diferente, né? Eles estavam saindo, eu estava entrando, a gente se encontrou. Graças a Deus. Muito bom. O menino Patrick eu já não sei, mas pelo que eu ouvi falar, ele está bem, está se recuperando, né? Graças a Deus. Então, mais 2 pessoas que no passado, alguns meses atrás, então, estavam com dificuldades de saúde. Mas vamos continuar orando também por eles, assim como por esses 2 pedidos do irmão Anderson. Keiko, Tamaro, de Almeida. É o mesmo pedido dos 2, né? E agradecimento mesmo. Amém. Então, oração em favor do irmão Natalino, que mora aqui no sul do Japão e que precisa também das nossas orações, com certeza, da presença do Senhor abençoando. Muito grato, irmãos. Vamos aqui com o nosso lado esquerdo, a irmã Renata, por gentileza. Hoje o Melvin está ausente. E se a irmã Renata quiser falar algo, por gentileza, fique à vontade. Porque terça-feira agora com as aulas, compramos mais uma dela. Ela está se adaptando bem. Vai enfrentar bastante dificuldade, né? É o idioma, mas ela está gostando, já fez umas amizades. Aleluia. Esse caminho da Débora. Agradecer também, porque o Mel já está para chegar no Brasil. Deus abençoou a viagem dele. Creio que logo vou receber a mensagem que ele chegou, que ele já estava a caminho de São Paulo. Então, agradecer a Deus e pedir a Deus que esteja abençoando a estadia do Melvin lá, né, no Brasil, esse tempo que ele vai ficar lá, e a gente aqui no Japão. E agradecer a Deus por tudo que ele tem feito por nós. Aleluia. Muito grato, irmã Renata. Mais alguma coisa? Okay. Amém. Simone Uemura. Boa noite, Senhor. Agradecer a Deus por tudo, agradecer a Deus pela recuperação da coluna do Caoro. Aleluia. Ele foi de bicicleta e voltou de bicicleta hoje para a igreja. Abusado. De 20 a 25 minutos e graças a Deus ele está bem. Eu quero pedir oração para todos que estão sofrendo com essas enchentes e essas chuvas no Brasil que não para de chover, né? Então, muito triste tudo que tem acontecido e que Deus sabe de todas as coisas, né? Mas que Deus abençoe cada um. Amém, Jesus. Então, oração. Amém. Isso. Aleluia. A irmã Simone, então, pede a nossa intercessão diante do Senhor em favor do Julinho, que deve estar tomando conta das crianças no momento, mas que o Senhor já tem recuperado pela misericórdia infinita dele para conosco, este amor imerecido, ele já tem abençoado o nosso irmão, restaurando então este problema na coluna. Amém. A nossa querida irmã Luzinete e o irmão Alexandre, por gentileza. Amém, Pai Senhor. Senhor, Ouvindo bem? oh, glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus por mais um culto. Aleluia. Quero agradecer a Deus por tudo que o Senhor é, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, grandes coisas, livramento. O Senhor tem cuidado de nós. Quero continuar pedindo oração pelos meus pais, para o Senhor nos dar uma direção em algo que a gente precisa fazer. O Senhor preparar a venda lá da casa deles, ou que alugue, Deus no controle de tudo. E também quero pedir oração, continuar pedindo oração pela nossa família e pelo Brasil. O Senhor nos dá vitória em todos os sentidos aqui no nosso país, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Muito grato, irmãos. Bem, irmã Mico, por gentileza. Só temos que agradecer a Deus também. Os irmãos têm um pouquinho de paciência. Ando de máscara, porque eu estou fazendo tratamento de dente. Dentário. E vai demorar um pouco mais, umas 3 semanas, ou quase um mês a mais, né? Mas não é dentadura que eu vou pôr, não, fique tranquilo.
Amém. Então, vamos orar ao nosso Deus, que Ele já tem anotado esses pedidos de oração e Ele também, com certeza, sabe dessas necessidades preciosas que muitas vezes um irmão possa considerar assim que não é algo relevante, mas quando se trata de algo que ocorre na nossa própria vida, nós achamos que é da maior relevância. Então, o nosso dever é orar, ainda que o pedido possa parecer pequeno, ou ainda que o pedido possa parecer impossível, o Senhor é bondoso, é benigno e, com certeza, Ele é o nosso Deus, né? Então, vamos orar ao Senhor juntos e aqueles que nos veem, que nos assistem, que possam também ser alcançados por esta palavra e que possam também, neste momento de oração, entregar ao Senhor as vossas orações, os vossos pedidos, os vossos desejos do vosso coração e que a palavra do Senhor se cumpra na vida de cada um daqueles que nos veem através da internet. Amém. Ó soberano e rico Deus, em bênçãos, a tua presença, o teu cuidado em mais uma semana, em abençoar a cada um de nós, a cada um dos teus filhos, nós temos certeza, porque a tua palavra é para os teus filhos, para aqueles que amam a tua vinda, Senhor Jesus, e que está próxima. Nós confiamos e cremos que o teu Espírito Santo tem trabalhado em nosso favor, tem trabalhado, Senhor Pai, para que a tua palavra se torne cada vez mais conhecida, para que a salvação em Cristo Jesus venha ser proclamada a todos aqueles que ainda não a conhecem. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus justo, santo. Pai, que cada um dos familiares, ó Deus santo, do irmão Nishimura, da irmã Maria, possam ser alcançados por tua graça, porque tu és gracioso, tu és benigno, tu és bondoso, e a tua misericórdia dura para sempre, e que o Senhor atende a oração do justo, aquele que com fé e confiança na tua providência. Ó Senhor, o Senhor não vai desamparar. Nós te pedimos a tua presença naquele lar, naquela família, do nosso irmão Nishimura, a irmã Maria, ou o irmão Anderson e a irmã Keiko, que o Senhor também sabe e conhece o coração desses teus filhos, que é um coração alegre para te agradecer, um coração alegre para te servir com as bênçãos das tuas mãos, e nós te louvamos, Senhor meu Deus, porque o Senhor não tem desamparado esse casal, antes tem abençoado com a saúde, as forças do local de trabalho, e também por aqueles familiares que estão próximos do Anderson ali, aos familiares, ao irmão do nosso irmão Natalino, que está nesse momento com dificuldades e um problema de saúde. A tua mão seja ali, ó Senhor, naquele lugar, para abençoar, para dar a vitória, porque nós confiamos, Senhor, meu Pai, que o Senhor permite a dificuldade, o Senhor permite a provação, mas a aprovação é para a edificação de cada um de nós, não somente daquele que vai passar por essa cirurgia, não somente aquele que vai passar pela dificuldade e o problema, mas através daqueles que veem que a mão do Senhor está trabalhando e nós confiaremos em Ti, Pai, nesta providência, como tem feito com aquelas almas preciosas, Senhor meu Deus, que temos pedido e o Senhor tem abençoado, segundo o testemunho do nosso irmão Anderson, que estão, Senhor meu Deus, com saúde. E nós te agradecemos porque a saúde e as forças vêm de Ti. E é no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos. A irmã Luzinete, ao irmão Alexandre, ao lar e à família que estão ali em Santa Catarina, continua abençoando. Por misericórdia, esse desejo justo e bom da tua filha com relação aos seus familiares, de ser bênçãos para os familiares, que esse desejo do coração dela possa ser atendido e no momento oportuno, ó Deus e Pai, o Senhor dará esta vitória tão esperada por esses teus filhos e por aqueles que esperam a solução deste problema, desta dificuldade, que muitas vezes se torna quase impossível, mas para o Senhor nada é impossível, por isso continuaremos buscando a Tua face
e o Senhor com certeza pode atender a esses pedidos. Pela nossa nação, pela nação que nós vivemos, pelas nações que estão em guerra, pelas nações que passam por dificuldades e problemas, nós pedimos as tuas bênçãos, o teu cuidado, a tua proteção, o teu livramento, ó Deus Santo, àqueles teus filhos que estão em situações difíceis, devido à situação difícil em que passa o país. E nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor não vai deixar o teu filho desamparado, ó Deus Santo, no nome de Cristo Jesus. Pela irmã Simone, seu lar, a sua família, ao Júlio Kaoru Uemura, que completa mais um ano de vida, nós te pedimos a tua bênção, as tuas bênçãos seguidas, desde o Júlio Kaoru Uemura até o Noah, o mais novo deste lar, desta família, possam ser continuamente por ti abençoados, porque também se alegram na tua palavra, se alegram de estar colaborando e contribuindo na tua casa, ali junto com o pastor Cusso, que também o Senhor esteja abençoando aquele homem de Deus que está, Senhor meu Pai, na direção daquela congregação, e que o Senhor esteja abençoando com muitos anos de vida aquele teu filho, os familiares dele. E também, Senhor meu Deus, em favor do pai do Júlio Kaoru, que passou por dificuldades e que ainda enfrenta dificuldades, Senhor meu Deus, através daquele acidente que ocorreu na vida desse homem. Ó Pai amoroso, ele também pertence ao teu reino e continuaremos, Senhor meu Deus, confiando na tua providência nesta vida, concedendo, Pai amado, a tua presença visível e invisível nesta vida, para que possa estar sendo recebido cada vez mais com alegria pelos familiares, a irmã Renata, e juntamente ao Senhor com o irmão Melvin e com a Débora, Senhor meu Pai, com certeza já está se alegrando de poder estar entrando em contato, em comunhão com outras crianças, e que o Senhor com certeza vai abençoar ainda mais essa jovenzinha, para que ela possa estar alegre e alegrando ao seu pai, à sua mãe, e Senhor meu Deus e Pai, ao teu filho que está viajando, que estará chegando ali no lar em São Paulo, que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando, nestes dias de trabalho que o teu filho vai estar ali. Nós te pedimos a tua presença também para as tuas filhas, a Débora e a irmã Renata, que vão estar aqui, e que possamos, Senhor meu Deus, estar em comunhão, em união, para que, se algo ocorrer, possamos, Senhor, também ser vasos de honra em tuas mãos para ajudarmos uns aos outros. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos esta presença preciosa e te agradecemos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Muito grato, meus amados, e lembrem-se desses pedidos de oração e daqueles que, com certeza, nos veem e nos assistem e que também têm as suas dificuldades, os seus problemas, assim como aqueles irmãos que, como mencionou a nossa irmã Simone, para aqueles que perderam bens ou que talvez também tenham perdido os entes queridos, como faleceu a mãe do pastor responsável pela igreja onde nós congregamos nesta semana. Então a sua mãe passou para o Senhor, e que o Senhor esteja consolando aqueles entes queridos que aqui ficaram, assim como ali no nosso país, naquela região onde houve desabamentos, houve muitas perdas, além das perdas materiais, com certeza muitas perdas de vida, mas o Senhor sabe e conhece, o Senhor permite, ainda que isso não agrade ao Senhor, mas é permissão tua, porque nenhum cabelo cairá da nossa cabeça sem a tua permissão. Por isso, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor, com certeza, tem um propósito em todas estas coisas. Mas pedimos a tua misericórdia, que é abundante, em cada uma desses lares, dessas famílias, aqui mencionadas nesta noite. Amém. O nosso Salmo 143, versículo 10, o salmista pede, então, para que o Senhor ensine, e a cada um de nós, que o Senhor nos ensine a cumprir esta vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade, ó Deus. Que o Senhor nos ensine a fazer a vontade dele. Não que eu não tenha vontade,
porque o Senhor nos criou com vontade própria, livre escolha. Podemos escolher se queremos o caminho bom ou o caminho tortuoso. Então, ele nos permite, não que isso agrade a ele, mas ele permite. Então, ensina-nos a fazer a tua vontade, ó Deus, seja sempre o nosso desejo, o desejo do nosso coração. Então, houve alguns impedimentos eu estou tomando a liberdade de contar aqui, a irmã Renata não contou, mas então alguns impedimentos para a ida do irmão Melvin, mas o senhor sabe, ele vai chegar lá e ele vai voltar e vai testemunhar, segundo o coração do teu filho, que com certeza sabe e reconhece o propósito do Senhor na vida dele. Eu quero. Sim, podemos querer, mas como diz a irmã Mieco, querer é uma coisa e o realizar o poder e o realizar é bem diferente. Então, se eu deixar nas mãos do Senhor, como creio, e nós cremos que o nosso irmão Melvin, assim como a irmã Renata, assim como a irmã Luzinete, a irmã Simone e demais irmãos, evidentemente, de muitos irmãos que nos ouvem, deixam os seus problemas, a solução dos seus problemas nas mãos do Senhor. Amém. E Ele então dará a solução correta. Não é a minha solução. Eu não tenho solução para nada. Então, sem dúvida nenhuma, esse texto nos alerta para buscar ao Senhor e viver uma vida segundo a vontade de Deus. E não que estejamos comparando, porque o Senhor Jesus não é comparável a nenhum homem, e nenhum homem é comparável ao Senhor Jesus. Mas, sem dúvida, sem nenhuma dúvida, não tem sombra de dúvida que o maior exemplo de vida segundo a vontade de Deus está em Jesus Cristo. Então, Amém, se eu seguir a Jesus Cristo, como disse Paulo, imite eu, disse Paulo, porque eu imito a Cristo. Então, ele procurava fazer o que Cristo fazia, porque com certeza era o melhor exemplo. Tem vários profetas, vários homens de Deus, mas não que eu esteja comparando esses homens de Deus com o Senhor. Não é isso, de forma nenhuma. Mas o nosso exemplo deve ser o de Cristo, acima de todos os outros bons exemplos que tem na palavra de Deus. Não vou dizer que não tenha nenhum. Seria uma incoerência minha. Então, a vontade de Deus e a vontade de Jesus Cristo são uma única vontade. Por isso que Jesus disse em João 4,34, versículo conhecido. Eu sempre menciono versículos conhecidos. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, a nossa vontade, a nossa comida, ou seja, aquele que nos move, que nos dá as forças, é fazer a vontade daquele que morreu por nós e realizar a obra que ele deixou para que nós realizássemos. Como vou realizar a obra do Senhor? Através do Espírito Santo. Entendeu? Então, para o Senhor Jesus, era fazer a vontade daquele que enviou, o Pai. E nós, para fazer a vontade daquele que nos resgatou e realizar a sua obra. Jesus veio fazer aqui o que na terra? Salvar o pecador, acima de tudo. E nós devemos levar esta palavra aos pecadores. Estamos indo no caminho semelhante ao que o Senhor realizou. Sempre semelhante, nunca igual. Assim sendo, tudo que Cristo faz e sempre fará, sempre esteve e sempre estará dentro da santa vontade de Deus, da boa e agradável vontade do Senhor, a vontade perfeita do Pai. Não há nada que Jesus tenha feito quando esteve nesta terra semelhante aos homens, nascido de mulher, e ele fez tudo aquilo que sempre foi agradável a Deus. Por isso que Deus disse: o meu filho amado, a quem me comprazo, a quem me alegro, a quem tenho um prazer perfeito.
Por quê? Porque Jesus sempre esteve como sempre dizemos, em perfeita sintonia com o Senhor Jesus. Então, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, que é o nosso guia para esse pequeno comentário, né, podemos compreender a vontade de Deus para todo o homem. Primeiro devemos nascer de novo, que está em João capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, porque nós nascemos da vontade do relacionamento entre homem e mulher, do meu pai e da minha mãe, da vontade deles nasceu eu, e você e todos os outros. Mas nem da vontade de homem algum, mas da vontade de Deus. Então o versículo fica assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Então não é um nascimento natural, nem da vontade do homem, que seria o nascimento natural, mas de um nascimento sobrenatural, que é o nascimento através do Espírito Santo de Deus. Então, devemos nascer de novo, nascer outra vez. Esse, então, é o novo nascimento realizado pela vontade do Criador. Estamos nascendo de novo, esse nascimento realizado por Deus, através do qual, desse novo nascimento, começamos uma nova vida de acordo com a vontade de Deus. A velha vida vamos deixar para trás. E não de acordo com a nossa pecaminosa e errada vontade, o que eu fiz muito tempo. Muitos talvez não tenham, mas eu fiz. Então, para nascer de novo, eu devo deixar esta vida e viver de uma forma oposta. Pois passamos, após este novo nascimento, passamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em nós. Então, a pessoa, para nascer de novo, ela tem que reconhecer que era um pecador, se arrepender, como dizia João Batista, e permitir que o Senhor direcione completamente a nossa vida. Então, aí vamos nascer de novo. Claro que existem mais pré-requisitos, mas para termos uma ideia simples. Então, aceitar o sacrifício de Cristo Jesus em nosso favor. Depois, então, passamos a receber o Espírito Santo. Posteriormente, passamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em nós. Lembrando que o Espírito Santo de Deus, que em nós habita, o mundo não o conhece e não o tem. Então, se o mundo não conhece e não tem o Espírito Santo, nós não podemos cobrar atitudes espirituais de pessoas que não possuem o Espírito Santo. Pois vivem o quê? Seguindo o seu próprio entendimento, como nós fazíamos no passado, disse Paulo. Então, passamos agora a seguir aquilo que Cristo nos ensina. Então, aqueles que não têm o Espírito Santo, eu não posso querer que ele venha agir da maneira que aquele cristão fiel está agindo. De forma nenhuma, ele não consegue. Ele está seguindo o seu próprio entendimento, seu próprio desejo, o desejo do próprio coração. Não nasceu de novo ainda. Devemos obedecer totalmente, segundo ponto, devemos obedecer totalmente a Deus e sermos submissos à sua vontade. Isto é uma forma de agradar ao Senhor Jesus. João, está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Aí vem a parte que nos interessa, neste versículo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, mais uma vez, ele confirma que ele não está buscando fazer a vontade dele. Sim, ele é santo, poderia fazer a vontade dele, que seria justa e santa. Mas ele diz, porque não busco fazer a minha própria vontade, ou seja, porque não busco a minha vontade, mas procuro fazer a vontade do Pai que me enviou. Ou seja, ele faz e fez e sempre fará a vontade de Deus,
porque a vontade de Deus e de Cristo Jesus são a mesma coisa. Deixando de satisfazer, né, a nossa própria vontade, que muitas vezes é errada. Não estou dizendo que é 100%. Então, quando obedecemos inteiramente à vontade de Deus, estamos deixando de realizar o nosso próprio querer para realizar e cumprir o plano de Deus para a nossa vida. Então, se eu deixo de fazer aquilo que eu penso que é melhor para mim e passo a dizer: Senhor, guia-me, orienta-me, é para ir para a direita ou para a esquerda? É para fazer isso ou para deixar de fazer isso? E aguardando a resposta dele. A resposta pode não vir na hora, pode demorar, e eu tenho que aguardar. E ela virá no tempo oportuno, no tempo exato, nem adiantado, nem atrasado. Mas, quando nós desobedecemos, então isso se eu obedecer ao Senhor e permitir, então, que Ele esteja realizando o plano que Ele tem para a nossa vida. Mas quando nós desobedecemos aos mandamentos de Deus, nós estamos permitindo que sofrimentos desnecessários ocorram na nossa vida. Sabemos que existe muito, e na palavra de Deus existem vários versículos que nos ensinam desta forma. João, no livro do apóstolo João, no capítulo 6, no versículo 38. Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, vou permitir que o Senhor faça e cumpra a sua vontade, e vou ficar livre de muitos sofrimentos desnecessários ocorrer na minha vida. Não estou dizendo que eu vou ter uma vida de água de coco na rede, tomando água de coco na rede, não. Não é isso, e não tem nenhum lugar desse na Bíblia que ensina que eu vou ficar livre. Não vou ficar livre de nenhuma dificuldade, nenhum problema. Todas as coisas acontecem igualmente a todos. Está escrito. A diferença está naqueles que têm ao Senhor Jesus, que é o socorro sempre presente, aonde ele vai se refugiar. E o que não conhece, o ímpio não conhece, ele vai se refugiar onde? Nas riquezas, nos amigos, e em tantas outras coisas deste mundo presente. Infelizmente, não levam a nada. O nosso terceiro ponto é: Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida terrena. Tem para a vida futura? Sim, como nós cantamos, tem para a vida futura, mas também na vida terrena. Então nós devemos, esse plano inclui o quê? Devemos proclamar a sua santa palavra para que mais vidas venham aos pés de Jesus. Assim como alguém falou a palavra de Deus para mim, e eu possa falar a palavra de Deus ao maior número possível de pessoas que estejam ao nosso redor, que nós encontramos no nosso dia a dia. E essas pessoas, então, venham a se converter dos maus caminhos, venham até Cristo Jesus e eles possam, então, receber a vida eterna. Então, é assim que funciona. Lembrando que o plano de Deus é para quem? O plano de Deus é só para os cristãos? Não. O plano de Deus é para toda a humanidade. É só dar uma relida no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. O livro não foi Tito que escreveu, não. É a carta de Paulo a Tito. Então, 2, se não me engano, não tenho certeza. Então, capítulo 2 de Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Deus quer que todos venham à salvação. Isso, vou mandar uma. Autor. Isso, Paulo escreveu a Tito. Obrigado, irmão. De vez em quando eu acerto. Então, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. O Senhor não quer que nenhum se perca. Mas matou, roubou a vida inteira. Assim como fez o ladrão lá na cruz. Ele deve ter roubado a vida inteira. Não sei, mas ele alcançou a salvação. Um alcançou, o outro não. Não estou dizendo que é para continuar no roubo, no assalto, no crime, na fornicação, etc. Não, de forma nenhuma. Mas cada um de nós tem um chamado para cumprir.
Então, é para trabalhar na obra de Deus e para a edificação do corpo de Cristo Jesus. O nosso chamado é para que possamos trabalhar de uma forma ou de outra. A palavra de Deus nos ensina, nem todos são pastores, nem todos são presbíteros, nem todos são diáconos e nem todos tocam no coral, nem todos cantam no coral, desculpa, nem todos tocam na banda, e cada um então tem uma obra, uma forma de cumprir o desejo, o chamado do Senhor para cada um de nós. Então devemos encontrar o nosso chamado e cumprir o nosso chamado com a presença do Espírito Santo. No quarto e penúltimo, devemos ter fé para poder alcançar a eternidade. Então, era na vida terrena, na eternidade. Na vida terrena, sim, já participamos da presença do Senhor através do Espírito Santo. Então, devemos ter fé para alcançar a eternidade. Por isso que Paulo falou que ele ainda gostaria de alcançar a coroa reservada àqueles que, com certeza, amam a vinda de Cristo Jesus e que ele iria ver e participar, então, da glória de Deus. Isto é, pela fé, não somente nesta vida futura, que vamos, através do sacrifício de Cristo Jesus, vamos poder participar da glória de Deus na vida futura. Vamos estar junto do trono da graça. Sim, vamos ver a glória de Deus, mas não somente na vida futura. Podemos participar também desta presença de Deus nesta vida presente. E nós temos visto e temos ouvido que Deus tem trabalhado de tantas e tantas formas na vida de tantas e tantas pessoas. Que a ciência não tem solução, a medicina não tem solução, o homem não tem solução, mas eles acabam se rendendo a Cristo Jesus, porque veem que o Senhor é vivo e tem trabalhado em favor daqueles que o amam. A nossa incredulidade, na verdade, é um dos maiores, não é o único, existem outros, claro, mas a nossa incredulidade é um dos maiores obstáculos para a ação de Deus na nossa vida. Se eu for incrédulo, eu não posso agradar a Deus. E, primeiramente, na nossa vida e, posteriormente, através da nossa vida. Deus trabalha primeiramente na nossa vida. Como? Fazendo passar por caminhos espinhosos, permitindo passar por caminhos espinhosos. Então isso é o quê? É a ação de Deus na nossa vida. Aí depois que nós já estamos, como dizemos, já habituados ou já estamos calejados, como diz, em determinada dificuldade, em determinado problema, já ultrapassamos aquele problema, o Senhor nos concedeu ultrapassar, então assim nós podemos ser usados através da nossa vida para abençoar outros. O Senhor vai abençoar outros, não sou eu, mas através da minha experiência anterior, da nossa experiência anterior, o Senhor pode nos usar. Então é através da nossa vida. Então, a glória do Senhor pode ser manifesta através da sua vida, da vida de cada um de nós. Então, assim sendo, o Senhor vai nos fortalecer. Ele nos fortalece para que nós tenhamos fé, que muitas vezes fica difícil. Parece que o Senhor não está vendo, que o Senhor nos abandonou, que o Senhor está ocupado com alguma outra coisa, mas isso é apenas um pensamento negativo nosso. O Senhor nos fortalece para que tenhamos fé para ver a glória de Deus futura e também, nesta vida presente, trabalhar para o Senhor operar. E, com certeza, o impossível vai acontecer. Então, isso é para a glória de Deus. É ver a glória de Deus. Ou seja, ver aquilo que o Senhor faz em nosso favor, em favor do nosso irmão, da nossa irmã. E, finalmente, devemos viver em união com os nossos irmãos de diferentes denominações, que
nos saúdam de forma diferente. São irmãos da Igreja de Cristo. A Igreja é de Cristo, não é minha nem de ninguém. Nós usamos a expressão, vamos na minha igreja, mas a igreja é de Cristo. Temos essa certeza. E se a placa tem um nome ou a placa tem outro nome, se a igreja é de Cristo, é de Cristo. E somos irmãos. E se a igreja é do Deus vivo, também. Agora, existem igrejas que não são nem de Cristo, nem do Deus vivo. Aí é diferente. Então, ainda que sejam de diferentes denominações, assim nós devemos viver em união. Assim como também viver em união com os irmãos da igreja que pertencemos. Que tem irmãos chatos, claro, às vezes pode ser eu, o chato pode ser eu. E outros têm que conviver comigo, e eu conviver com outros. Por isso que temos que estar em união. E uma igreja, uma das características de uma igreja forte é aquela onde os membros do corpo vivem em união. Por que eu digo isso? Eles estão colaborando uns com os outros. Semelhante ao que ocorre no nosso corpo físico. Os órgãos trabalham em comunhão uns com os outros. Se não tiver comunhão uns com os outros, o rim não funciona e entra um monte de outros órgãos ou vice-versa. Eu não sou especialista nisso. A irmã Mieko sabe. Então, uma coisa leva a outra. Assim deve ser entre os membros do corpo de Cristo, que é o cabeça e nós somos os membros. Então, devemos trabalhar igualmente com um igual propósito. E 2 versículos para que cada um venha a memorizar e cumprir. Só vou mencionar 2 versículos porque, na verdade, o outro já foi mencionado, que são Mateus capítulo 12, versículo 50. Diz assim, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, então voltou a palavra vontade, fazer a vontade de Deus. Então, este é meu irmão e irmã e mãe. Então, quer ser irmão de Jesus, quer ser irmão de Cristo Jesus, aí está aí a receita. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, de meu Pai, disse Jesus, que está nos céus, este é meu irmão. Amém. É minha irmã e mãe. Então, vamos sempre lembrar e vamos procurar cumprir esse versículo de fazer a vontade do Pai. E aquele que nós já tínhamos lido, de João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Conclusão, quando amamos alguém, nós procuramos fazer de tudo e do melhor para agradar a esta pessoa. A vontade de Deus para nós é que, após nascer de novo, obedeçamos a Deus. É a conclusão desses versículos que nós lemos. Então, se converteu, se arrependeu, recebeu ao Senhor Jesus como o suficiente e único Salvador? Amém. Este é o novo nascimento. Não é tão simples assim, mas para que possamos entender de forma bem simples. Então, passamos a obedecer a Deus. E vamos cumprir o nosso chamado. Ele nos escolheu, está escrito. Escolheu para fazer o quê? Não, vou para ficar em casa, não fazendo nada. Esperando alguém vir chamar para eu ir trabalhar. Não tem isso na Bíblia. Então, cumpramos o nosso chamado. Qual é o seu chamado, irmão? Eu não sei. O meu, sim, eu sei. Mas o do irmão, da irmã, nós não sabemos. Então, cada um de nós encontre o chamado e seja especialista no chamado. Muitas pessoas querem ser o pastor da igreja, só que a Bíblia não diz isso. Ele escolheu alguns para isso, para aquilo e para aquilo outro. Então, cada um viva com alegria naquele propósito, cumprindo o chamado do Senhor. Mas eu vou ser porteiro na igreja a vida inteira. Vai, qual é o problema? A igreja precisa de porteiro. A mão precisa de quanto? 5 dedos. E um vai dizer para o outro que eu não preciso de você? Só quem perdeu um dedo é que sabe, não é meu caso. Então, que o propósito de Deus para nós, né, vivendo pela fé em Cristo Jesus, né, que o nosso chamado é o quê? É o propósito de Deus para nós, é o que nós chamamos de chamado. E vivendo pela fé em Cristo Jesus,
compartilhando a preciosa e salvadora palavra de Deus para os infiéis. Se quiser, também pode pregar a palavra de Deus para os que não são infiéis, mas são afastados, desviados da palavra. Também é necessário, sim, porque quando um pecador se arrepende, tem uma festa no céu, mas quando um se converte dos seus maus caminhos, sabendo que estava nos maus caminhos, deve também haver uma festa no céu, porque estava perdido e foi achado. Então, compartilhando a palavra com os infiéis e vivendo em comunhão com os irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Desculpem mais uma vez o horário, mas então deve ser assim a nossa forma de viver, agradando a Deus principalmente. E, claro, nós temos os nossos desejos, os nossos propósitos, e não é pecado nenhum ter desejo e propósitos, mas entregar nas mãos do Senhor, como nós temos ouvido nesta noite, que o Senhor cumpra o seu propósito e ajude-nos a cumprir esse desejo do nosso coração. Amém. Amém? Bom, Deus nos abençoe, nos guarde, esteja com cada um de nós e mais essa semana, abençoando a cada um daqueles que possam estar também orando em nosso favor, que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja e os livre no nome do Senhor Jesus. Nada, irmã amiga? Amém. Então vamos orar juntos com esses irmãos que estão neste momento e com aqueles que não podem estar conosco nesse momento. Ó Pai amoroso, nós te bendizemos por esta misericordiosa palavra que nos ensina, Senhor meu Pai, a buscarmos a tua presença, a vivermos debaixo do teu querer e da tua vontade, a cumprir esse chamado que tu tens na nossa vida, na vida de cada um desses que nos ouvem, daqueles que nos veem através deste vídeo. Que o Senhor, com certeza, vai completar a boa obra, como nós já temos visto e ouvido. O Senhor é aquele que realizou, o Senhor é aquele que planejou, e o Senhor é aquele que fará cumprir a boa obra na vida de cada um de nós. Por isso, eis-nos aqui, Senhor, usa-nos segundo o teu querer e a tua vontade, justa, santa e soberana. Sê com cada um dos teus santos, em mais uma semana que se inicia, guardando, protegendo, livrando e concedendo o desejo do coração. Aquele que necessita cura seja curado. Aquele que necessita salvação receba a Cristo como Senhor e Salvador. E nós te agradecemos por esse privilégio de compartilhar a tua palavra com esses teus filhos. E é no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós te agradecemos e te pedimos a tua misericordiosa presença. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde. Em nome de Jesus. Amém. Muito grato.